Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com a volta de Gabigol, o Flamengo goleia os garotos do Santos e mostra que vai brigar pelo título, hein? Ficou claro que o elenco quer a renovação de Diego Alves. Assuntos desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu sei que o Santos estava descaracterizado, desfalcado, desentrosado, claro que tudo isso tem que entrar na análise, mas eu acho que a gente precisa ampliar esse contexto, né? E analisar sob o prisma de que forma jogou o Flamengo, de que forma alguns jogadores estão retornando, aqueles jogadores que a gente viu atuar no ano passado em altíssimo nível, de que forma esse elenco sentiu ou não sentiu as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. O Flamengo tem só o Campeonato Brasileiro. E faltando aí 12 jogos, ou 13, 12 ou 13 jogos para o fim da competição, até porque o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Grêmio, né? E chegou já a 45 pontos, a gente nunca deixou de colocar o Flamengo como candidato ou favorito ao título. É que o Flamengo, em determinado momento, ainda a gente tem uma, digamos, uma dúvida, uma desconfiança, né? Porque esse Flamengo, com a saída do Jorge Jesus e com o desfalque de alguns jogadores e tudo mais, o Gabigol pouco jogou em 2020, ainda assim tem 20 gols na temporada, né? Só pra gente ter uma ideia. Mas aquele Flamengo que vinha naquela toada de 2019 se prometia que fosse mais uma vez conquistar tudo esse ano. Mas o futebol a gente sabe como é que é, né? Bastou sair o treinador, chegar o trabalho do Domi que não funcionou, o grupo não comprou, vieram eliminações assim no detalhe, né? Nos pênaltis, aqui, ali e tudo mais, a não ser na Copa do Brasil, que realmente o Flamengo estava numa instabilidade muito grande. O São Paulo jogou muito aquele confronto e o Flamengo acabou caindo para o São Paulo naquele momento. Mas assim, no restante, pro Racing foi ali, né? Poderia ter avançado, não avançou. E não estava jogando tão bem. Esse mesmo Flamengo empata com o Atlético Goianiense, mas tudo bem. Vem de 2 vitórias agora contra o Botafogo, que também tá lá embaixo, né? Mas agora contra os garotos do Santos. Ah, mas, poxa, o Botafogo tá na zona do rebaixamento e o Santos jogou com o Sub-15, Sub-13 e tudo mais. Beleza, mas eu queria atentar para algumas situações. Primeiro, o jogo que fez o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogando pelo lado esquerdo, e aí eu acho que tem muito mais a ver com o posicionamento dele do que com a facilidade que ele pudesse ter em determinado momento contra um adversário fragilizado. O Bruno Henrique jogando espetado pelo lado esquerdo é onde ele rende. É onde ele rendeu no Santos, inclusive, naquele ano maravilhoso que ele teve em 2018. Não, em 2017, porque aí 18 ele tem um problema no olho, não consegue jogar muito bem, 19 arrebenta no Flamengo. É jogando ali. É jogando pelo lado esquerdo, no 1 contra 1, como ponta mesmo, no brilhante jogador que ele é e às vezes aparecendo na área pela sua envergadura, pela sua altura mesmo, no cabeceio, onde ele sempre é muito perigoso. E aí você tem a Arrascaeta, que jogou uma barbaridade também, o Everton Ribeiro, que sofre um pênalti, o Gabigol, o Gabi. O Gabigol que voltou, marcou 2 gols de pênaltis. A gente sabe como é importante hoje em dia, né, você ter um batedor de pênaltis, um cara frio e que saiba converter essas penalidades. Primeiro que os pênaltis aconteceram, né? O Arrasca é puxado num pênalti e no outro o João Paulo derruba o Everton Ribeiro. E o Gabigol, não só pelos gols de pênalti, né? Ele se movimentou, ele procurou espaços, ele saiu da área em determinado momento. No segundo tempo o Rogério Ceni testou o Pedro. E o Pedro é um jogador que recém-comprado pelo Flamengo aí por 14 milhões de euros, é grana, mas também é um valor que a gente sabe que é um jovem que tem ainda a capacidade de revenda, que você pode fazer dinheiro ali na frente e além de tudo mais, te dá resultado esportivo, né? Que é o grande objetivo a curto, médio prazo, né? No caso, o Gabigol e o Pedro, 2 jogadores em que hoje o Flamengo pode dizer que são seus. E aí ter esse nível de jogadores no elenco faz toda a diferença. Vejam que o Pedro hoje começou na reserva, mas o Gabigol daqui a pouco pode, por alguma lesão, por alguma suspensão, desfalcar e tudo mais, e aí você tem o Pedro, simplesmente. E hoje o Rogério já testou os 2 jogando juntos, o Pedro sai um pouco mais da área do que o Gabigol quando o Pedro entra, né? Até o Pedro entrar, o Gabigol é quem faz essa mobilidade, é quem tem mais essa versatilidade, enfim, o Flamengo ganhou opções. E tem, além de tudo, o Gerson, né? Que é um jogadoraço, hoje não tinha o William Arão, mas tem o jovem João Gomes, que também cumpre muito bem o papel. O Felipe Luiz, grande jogo pelo lado esquerdo. O Rodrigo Caio hoje,
pô, fez muita falta no momento em que ele ficou fora do time, e aí o Flamengo teve que apelar pros garotos, e o Gustavo Henrique não tá numa boa fase, embora tivesse suspenso hoje, né? Entrou o Natan. Esse Flamengo tem um elenco que a sensação que eu tenho é que não seria tão simplista de dizer a hora que quiser, mas se focarem, se conseguir ajustar, com o trabalho tendo sequência do Rogério Ceni, vai ser difícil segurar. Vai ser difícil. Eu acho que o São Paulo ainda disputa o título, obviamente. Acho que o Atlético Mineiro ainda disputa também. Acho que o Palmeiras também está na briga. Mas o Flamengo tem só o Campeonato Brasileiro, assim como o Galo. E tem um elenco que já encaixou no ano passado e que, se o Rogério for inteligente, ele já mostrou que pretende fazer isso, resgatar o jeito de jogar do Jorge Jesus, a tendência é que o Flamengo, se não na mesma intensidade, se não na mesma qualidade, volte sim a jogar um futebol dinâmico, intenso, de posse, de agressividade e de efetividade, como a gente está vendo, né? Eu sei que o Santos, realmente, o Cuca, ele já não tinha alguns jogadores, né, como o Pituca, Soteldo, resolveu preservar ainda outros atletas, e aí o Thailson começou do lado esquerdo, não fez um bom jogo, tanto que foi substituído. Como eu disse, entrou o menino Ângelo, de 15 anos, tem o Sandri, né, de 18 anos, que jogou contra o Grêmio, jogou muito bem, tentou fazer um bom jogo mais uma vez, estava jogando o Giamota ali na frente dos volantes. O Santos, até durante os 40 minutos iniciais, se defendeu bem, do mesmo jeito em que jogou contra o Santos pela Libertadores também, e contra o Palmeiras também, fez um jogo de muita marcação, e ainda assim ameaçou lá, o Alisson deu um chute, o Jean Mota também, deram um trabalhinho pro Diego Alves. Mas aí quando sai o gol do Gerson, parece que o Flamengo se encontra, né? O Flamengo já estava tentando, né, entender maneiras para tentar furar esse bloqueio santista, e aí consegue a partir do gol do Gerson, e aí o segundo tempo, já nos primeiros minutos, tem uma jogadaça do Bruno Henrique, já sai o pênalti, e aí já sai o 2, 3, 4, a coisa vai acontecendo ao natural. Normal, pela distância das duas equipes que hoje foram colocadas em campo, mas eu prefiro analisar sobre o prisma do Flamengo, que pode encaixar, que tem tudo para encaixar, que tem um grande treinador no banco de reservas, que tem um elenco espetacular e que, se ele souber lidar com essas peças e o time tiver confiança, e depois de 2 vitórias, depois de eliminações, é fundamental que isso aconteça, para que os caras tenham confiança, para que o Flamengo possa disputar o título. E eu acho que isso vai acontecer. E tem um outro detalhe, que foi algo mais até subjetivo do jogo, nem tão subjetivo assim, nem tão subliminar assim, que foi o apoio do elenco ao Diego Alves. O Diego Alves tem contrato até o dia 31 de dezembro e está pedindo um aumento aí de 25% a 30% para renovar. O Flamengo está entendendo que não, está uma queda de braço, a tendência é que ele não permaneça. Mas o Gabigol, que é um ídolo flamenguista, né, faz o primeiro pênalti que ele marcou, aliás, os dois são muito iguais, né, mas com muita categoria. Ele atravessa o campo, faz a comemoração com o Diego faz a comemoração com ele, visivelmente para demonstrar apoio ao goleiro do Flamengo. Depois os jogadores abraçam, o Bruno Henrique, depois no final do jogo, ele é eleito craque pela transmissão que eu estava vendo, e ele fala que todo mundo quer que o Diego permaneça. E aí eu fico imaginando, né, o torcedor se divide, né, poxa, paga 14 milhões de euros no Pedro, mas não tem um pouquinho a mais para renovar com o Diego Alves, mas não está com tanto dinheiro assim e tudo mais. Eu acho que são análises que internamente precisam ser feitas, né? Ele tem 36 anos, não é um jogador que você vai revender. Será que ele está no mesmo nível de quando ele chegou? Eu acho que ele é um goleiraço, acho que ele é um cara super importante dentro do elenco, mas eu também entendo que você precisa ter um cuidado com o orçamento, ainda mais quando você tem que escolher prioridades, né? Você tem a possibilidade de comprar o Pedro, eu vou jogar meu dinheiro aqui. Eu tenho a possibilidade de comprar o Gabigol, eu vou jogar meu dinheiro aqui. Não que eu não precise de um goleiro, obviamente isso também tem que ser pensado, mas será que a aposta tem que ser no Diego por esse valor? Eu acho que é uma questão a ser pensada, não acho tão simples assim. E o que me parece que vai acontecer é que realmente o Diego se despeça no dia 31 de dezembro. O que vocês acham? O Diego tem que ficar? E o Flamengo? É candidato, favorito, voltou a ser ao título? E o Santos? Vai brigar. Do seu jeito, o Santos pelo menos vai brigar por uma vaga na Libertadores. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!